Muito bom. Esse trabalho do Melhor em Casa eu acho realmente fantástico. Agora, infelizmente, essa semana, pelo andar da carruagem, a gente deve chegar a 100 óbitos. Esses números não são assustadores? Esse número não está grande? Como é que está a taxa de letalidade de Maricá em relação aos outros municípios? Então, Maricá atualmente ele tem uma taxa de letalidade de 3,3. Ela tem menor. Isso é bom, isso é ruim? Não, é até menor do que os outros municípios, como Niterói, como São Gonçalo, como Tanguá. Então a gente tem um dos indicadores bem melhores em relação até o estado do Rio de Janeiro. A letalidade hoje do estado do Rio de Janeiro é em torno de 7,25. Então a gente tem uma taxa de letalidade bem menor em relação a isso. Porém, infelizmente os óbitos vêm aumentando, tem muitos pacientes, como eu falei anteriormente, que têm doenças de base e deixam essas doenças de base com medo até de ir na sua unidade básica, com medo de tratamento, e aí o diabético, o hipertenso, o paciente que é renal crônico, o paciente que tem doença pulmonar, ele acaba não dando acompanhamento desse tratamento dele e acaba chegando com o Covid uma gravidade muito maior, porque o Covid é sistêmico. Então ele ataca os rins, o coração, a parte pulmonar, e esse paciente acaba tendo uma evolução desfavorável. Isso independente de idade, tanto o paciente mais jovem como o paciente mais idoso. A obesidade também é um quadro grave, ou seja, um diabético obeso, um hipertenso obeso tem essa gravidade, isso já em números é bem maior, então a gente tem que acompanhar muito também essa parte nutricional que é importantíssima. Então a gente tem essa extensão, são óbitos que acontecem aqui no município. A maior parte deles, cerca de 70% a 80%, em pacientes com mais de 60 anos, a maior parte deles com mais de uma comorbidade, ou seja, hipertensão, diabetes, hipertensão e HbA1c, e tem casos que têm uma virulência maior, que são pacientes mais jovens com uma evolução mais desfavorável. Mas a grande maioria são óbitos de pacientes mais idosos que já têm outras comorbidades e que já chegam muito grave dentro da unidade, às vezes demoram para poder entrar com o quadro clínico, entrar com tratamento mais precoce. Do quantitativo que nós temos hoje de pacientes diagnosticados, o município tem diagnosticado bastante, porque tanto ele faz o exame, que é o exame do teste rápido, se ele tiver depois do 11º dia, quanto do SWAB. Nós temos mantido em média 500 a 600 SWABs por semana, nós estamos realizando no nosso laboratório. E dentro desses exames, a gente tem mais ou menos de 10 a 15% de positividade. E esses pacientes que são positivos, a gente já iniciando o tratamento precoce, já trabalhando com a parte do isolamento desse paciente, a gente já consegue evitar uma grande disseminação em relação ao vírus. Com esse exame agora, que nós vamos estar licitando agora no dia 28, vai ser o primeiro município a fazer a sorologia. Então a gente não vai fazer só o teste rápido, a gente vai utilizar o parâmetro, o protocolo do Ministério da Saúde, que relata que são os pacientes imunossuprimidos, que são os pacientes que são profissionais da saúde. Nós vamos começar a fazer a sorologia, que vai identificar a quantitativo de anticorpos. Então, se eu tenho o IgG, que é um anticorpo de defesa, quanto que eu tenho de defesa em relação ao IgM, que é um anticorpo de fase aguda. Então, a gente consegue fazer o que a gente chama de mapa virológico. Nós vamos colher o SWAB, vamos fazer a sorologia, vamos fazer um mapa virológico da cidade para a gente identificar quanto que a gente tem de pessoas que sejam suscetíveis, que sejam vulneráveis, para a gente poder conter esse processo. Em relação aos números, a gente tem mantido uma mortalidade bem menor em relação à metropolitana do Rio de Janeiro, como municípios que têm uma taxa muito maior, então a gente tem mantido. A série de casos nos últimos 14 dias também tem se mantido numa média. A gente tem variado muitos casos ativos, né, que são os casos que são descartados, os casos ativos. A gente tem mantido essa média entre 150 e 200, então a gente tem conseguido manter esses casos e está sendo testado uma grande quantidade de pessoas. Toda a pessoa que vai à tenda, ela passa pelo médico, isso é conduta do médico. Ele vai avaliar o paciente, ele vai avaliar. Se ele tiver um período menor de evolução, ele vai fazer o SWAB. Se ele já tiver um período maior, ele vai fazer o teste rápido. E ele vai já identificar e iniciar o tratamento dessas pessoas, que é a parte mais importante. Então a gente precisa
ter esse diagnóstico, ter esse mapa virológico para a gente poder traçar as metas de tratamento e de acompanhamento dessas pessoas. Só para ilustrar um pouco mais, até na edição do domingo, dia 23, uma das matérias que o Barão de Noan colocou, justamente porque teve uma estabilidade aí nos números, eu fiz um somatório e vi que Maricá já chegou a 24 mil, um pouquinho mais de 24 mil casos descartados e curados. Quer dizer, 1/5 da população já está, a gente poderia dizer que já está imune, dá para afirmar isso daí ou não? Que já tem, a gente não trabalha ainda assim com a imunidade, se ela é duradoura ou não, né? Então isso tudo porque é tudo muito novo está sendo muito estudado. Mas que ela já tem essa probabilidade de ter produzido algum tipo de anticorpo. Se vai produzir uma imunidade posterior ou não, a gente ainda não sabe, mas que já teve uma defesa. Já se tem casos onde essas pessoas possam apresentar um quadro, mas de uma doença não tão grave quanto a primeira vez. Então está sendo muito feito esse estudo para avaliação, né? Então esse dado é importantíssimo. Esse dado é importante principalmente porque nós conseguimos fazer, com essa população que está sendo testada negativa, a gente já consegue saber quem é suscetível e quem não é suscetível. Então, para a gente trabalhar essa média de números, isso é uma semana epidemiológica. Então, a gente trabalha com os indicadores epidemiológicos, os números de casos ativos, os números de casos que são curados, os números de casos que vieram a óbito, são dados epidemiológicos que junto vão fazer com que a gente mapeie qual é a região mais acometida, qual é a área que está menos acometida, para a gente poder instituir as políticas públicas, né? Então, uma coisa que é importante, desses 3.132 casos, 97 foram óbitos, ou seja, 3,10% desses casos. Enquanto 2.802 pacientes estão curados, ou seja, 89,46% desses casos, desses 3.132 foram curados. Então, a gente tem uma porcentagem muito grande de pacientes curados no município. Esse relatório é semanal, né? Isso, a gente sempre faz o nosso dado epidemiológico e a gente responde tanto ao Ministério Público, até para poder fazer a avaliação que a gente tem para a abertura dos comércios. Então, a gente tem toda uma média móvel, o dado da incidência por semana epidemiológica, então a gente acompanha sempre no mesmo dia. Então, a gente fecha uma semana no domingo. Aí a gente está sempre fechando uma mesma semana e a gente vem acompanhando esses dados. Você tem um mapa aí da região metropolitana 2, onde Maricá está inserida? Para a gente ver aí como é que está o posicionamento de Maricá na taxa de letalidade? Tem, até para esclarecer, a área metropolitana 2 engloba Maricá, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Rio Bonito, Tanguá e Silva Jardins. Tá, e como é que está a situação de Maricá? A Maricá apresenta a menor taxa de letalidade, 3,10 na metropolitana 2. E a segunda menor de toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, a menor taxa que a gente tem. Então, a gente tem outras taxas aqui, a gente tem a incidência, né, do município de Maricá. Isso tudo é acompanhado pela população. Então, a gente faz esse valor. Isso foi atualizado agora no dia 22 de agosto. Então, está bem recente que a gente sabe a taxa de letalidade. A taxa menor da metropolitana 2 e a segunda menor do estado do Rio de Janeiro. Dá para você virar esse mapinha aqui para a gente, aqui, para a galera dar uma olhada? Deixa eu me posicionar melhor aqui. Aí, galera. Então, olha só. Maricá, 3,10. Niterói, 3,33. Depois de Niterói, a gente tem Rio Bonito com 3,23. Silva Jardim com 3,62. Depois Itaboraí com 4,84. Tanguá com 5,57, olha, um município de poucos habitantes, uma taxa de letalidade enorme, né? E São Gonçalo com 6,14. E então Maricá está com um número aí, metade do município de São Gonçalo, né? Isso daí, Simone, em função de todo esse trabalho aí de testagem que vem sendo feita,
Isso daí é resultado desse trabalho também, né? Isso, e da notificação. Todos os nossos casos, a gente tem brigado muito, tem solicitado muito essa notificação. Todos os casos são notificados. A gente tem trabalhado bastante nessa testagem, então a gente acaba descobrindo mais casos positivos, mais casos curados. Agora com a sorologia a gente vai trabalhar mais esse quantitativo de cura para saber se a gente tem no futuro uma imunidade permanente ou não. E a gente começa a ter que trabalhar. Hoje eu tenho trabalhando nesse sentido da atenção básica, ser muito participativa, ser muito invasiva para que essas pessoas comecem a tratar um diabético, porque infelizmente o diabético às vezes acha que é uma lesão pequena e essa lesão se estende. Aí quando esse paciente chega no hospital, o risco dele ter uma lesão mais grave é muito maior. Porque ele negligenciou, teoricamente, no primeiro momento, o momento que ele tinha de curar do processo da diabetes, e o diabetes acaba sendo um precipitador para a lesão mais grave acontecer. Então, as doenças de base estando controladas, a gente tem uma chance maior de vencer o Covid do que um paciente que esteja agravado por várias patologias e aí com o Covid isso tenha um agravo ainda maior.